Então, legal. Aqui está falando que a gravação foi iniciada. Legal. Pedro, como a gente falou, é, obrigado pelo seu tempo aqui. Vamos fazer essa pesquisa de perfil acadêmico. Eu vou pedir para você só se apresentar, só por uma mera formalidade, e depois eu vou entrar com as perguntas do questionário para você discorrer um pouco sobre, tá bom? Legal, Antônio. Bom, me chamo Pedro Escribano, sou diretor de Trade Marketing aqui no grupo Orcon, uma agência especializada em Trade Marketing, e fico à disposição para poder contribuir com a sua pesquisa. Maravilha, Pedro, obrigado. Bom, então eu vou. É um total de 11 perguntas aqui. Eu vou Ok? dividindo ela com você e você discorre sobre de acordo com a sua experiência e como você enxerga as coisas, tá bom? Legal, Antônio, combinado. Então, legal. A primeira pergunta é: como o trade marketing pode ajudar na estratégia de uma empresa? Antônio, eu acho que, principalmente se falando em indústria que produz um produto, né, que vá para o varejo, qualquer produto que seja ele, eu acho que o trade marketing pode ajudar de forma muito relevante para o desenvolvimento desse produto, né? Para que esse produto se posicione, né, da maneira correta, tanto em relação a seus concorrentes, a preço, a forma de chegar mais fácil e da maneira correta para o consumidor, né? Então, acho que o trade marketing tem uma relevância muito grande para qualquer indústria que venha, né, a produzir produto que vá falar direto para o consumidor, né? Legal, legal. É, conta para mim, Pedro, é, de que forma uma área de trade marketing deve conduzir conflitos de objetivo entre um comercial e o marketing? É, pergunta boa, hein? A pergunta de É, 1 milhão. essa é a pergunta boa. Cara, na verdade, eles deveriam andar juntos, né? É porque. E o trade marketing, muitas vezes, ele está dentro do marketing, né? Em algumas indústrias, ele se posiciona dentro do marketing, outras respondendo para o diretor de marketing, outros para o diretor comercial, né? Tem essas duas situações. E dependendo de onde ela se posiciona, esse conflito ele existe. Não deveria, porque são áreas que deveriam ser parceiras, só que o conflito ele existe porque o investimento em trade nem sempre é o que é necessário se fazer, né? Muitas vezes esse investimento ele é aquém do necessário. E o trade tem uma visão que muitas vezes o comercial, e o comercial tem os seus interlocutores, né? Que são os gerentes regionais, o diretor gerentes regionais. O diretor acaba vendo a coisa como um todo, né? Esse daí eu acho que tem menos conflito. Mas a partir dos gerentes regionais, ou de canais, né? Ou gerentes de conta, aí começa o conflito porque cada um acaba querendo puxar o trade, né, a seu favor, né? Então as ações, né, que o trade faça olhando muito para que a necessidade dele, né, diretamente, porque esses caras geralmente têm comissões, né, tem ali os seus objetivos, né, que não são comum ali a todos, né? O diretor sim responde por um todo, né? Mas os gerentes ali, os key accounts, né? Os gerentes de conta, cada um tem seu objetivo e acaba querendo puxar o trade, né? A força do trade para a sua sardinha, entende? Então, eu acho que esse é o grande conflito. E o trade acaba, cara, ele tem um orçamento que ele tem que ali conduzir da melhor forma possível para atender os objetivos da empresa como um todo. Então, acho que o principal conflito do trade com o comercial, eu acho que está nesse sentido, né? Do comercial querer puxar a sardinha olhando o seu negócio dentro de um todo ali, mas cada um olhando o seu negócio, e o trade tendo que olhar a empresa ali como um todo, né? E poder dividir ali os seus investimentos, né? A sua força, entende? Então, assim,
acho que respondendo sua pergunta, acho que eu falei a causa, mas respondendo aí sua pergunta, eu acho que a melhor forma do trade é estar próximo, né? Ele está próximo, explicando ali as estratégias que ele está fazendo, explicando muitas vezes esse orçamento que nem sempre dá para atender todo mundo, da forma que todo mundo quer que seja atendido, mas deixando claro as suas estratégias, entende? Então, acho que essa é uma forma de minimizar os conflitos. Essa necessidade do comercial de bater a próxima meta acaba fazendo ele querer mais do trade, né? Então, e puxar a força para sua sardinha, né? Mas o trade tem que olhar ali o todo da churrasqueira, sabe? Então ele tem que olhar ele tem que olhar o todo ali. Então eu acho que a melhor forma, eu pelo menos quando atuei como na indústria, como gerente de trade, eu procurava sempre deixar os objetivos muito claros e entender quais eram as principais necessidades e atender da medida do possível todos bem, sabe? Eu acho que tem que ser muito próximo e não criar barreira, né? Porque muitas vezes cria-se barreira, né? Eu sempre achei que sempre a relação próxima e a transparência do que está sendo feito sempre foi a melhor maneira de reduzir esses conflitos e não entender que são áreas concorrentes ali ou áreas que eu tenho ali meu objetivo e vou seguir o objetivo da empresa, da companhia como um todo, e às vezes não deixa claras as estratégias e às vezes não atende minimamente os pedidos que vêm da área comercial, sabe? Então, assim, você ouvir, deixar claro o que está sendo feito e atender ali minimamente, às vezes, a necessidade de um e de outro, o que tem mais peso para ele no atendimento ali do trade, né? Eu acho que é o melhor caminho. Justo. Diz uma coisa para mim, Pedro. Próxima pergunta, tá? Em sua Certo. opinião, quais são as principais estratégias de merchandising que influenciam diretamente o comportamento de compra do consumidor? Cara, é a exposição. É a exposição do produto. Essa eu acho que é a principal estratégia do merchandising. Então, assim, dentro da regrinha do merchandising, né? Você tem ali, conseguir uma ponta de gôndola, conseguir uma ilha, conseguir estar no principal ponto da prateleira, no lugar correto, né? Sempre, sabe a regra básica ali do merchandising, sempre no melhor, no ângulo de visão do consumidor. Cara, isso é no ponto de venda, na minha opinião, isso muda ponteiro, né? Que é a exposição. Eu acho que se tivesse uma coisa para o promotor de merchandising fazer, e se dependesse da minha orientação, eu ia falar para ele, cara, exposição do produto. Posicione o produto, isso eu acho que você, como consumidor e eu, né, eu acho que a gente é impactado por uma boa exposição, né, pela vontade de comprar, né, por estar mais fácil à mão, né, por ter um volume maior. Então, lógico que o preço ele é mandatório, mas nem sempre, né, nem sempre. Às vezes uma boa exposição ganha jogo, muda ponteiro. Principalmente ponto extra e o lugar certo da prateleira, né? E o lugar, isso aí é campeão. Você não vai pegar um negócio lá embaixo, né, cara? Assim, às vezes você nem vê, pode até ser um Nem produto vê. bom, tal, mas os líderes, você pode ver que os líderes de mercado, geralmente as marcas líderes, elas não são as mais baratas, isso é um ponto, elas não são a mais barata. E isso é uma regra, né? É regra. As líderes não são as mais baratas, mas elas estão sempre bem posicionadas. E isso faz com que e geralmente são as que vendem mais, tem mais apelo e tal. E não é preço, é porque elas estão bem posicionadas, elas são líderes, o próprio concorrente às vezes até respeita o posicionamento dela ali. Ah, não, Nem cara, eu vou briga tirar pelos qual... espaços da Nem gôndola, briga, eu né? não vou brigar, porque, cara, esse cara vai vir aqui, não tem. Para ele, às vezes, é importante estar próximo do cara, né? Esse cara é uma referência, ele está perto ali, aí sim, né? Vem um menor preço próximo do líder e aí dá uma opção para o consumidor e tal. Mas acho que é a exposição, Antônio, respondendo sua pergunta. Justo. Vamos aqui para a próxima. Opa, não é essa não, é a de cima.
Pedro, quais os ganhos de uma estratégia e operacionalização eficaz e eficientes de trade marketing e merchandising? Cara, a estratégia ela nasce, na minha opinião, é um conjunto, tá? Eu acho que é um tripé, né? Se você pegar a produção da empresa, da indústria, você pega a produção, você alinha isso com o comercial, não é um tripé, né? São quatro pontas aí, né? Eu acho que é a produção alinhada com o comercial, né? Alinhada com o marketing da empresa e alinhada com uma estratégia de merchandising. Eu acho que de trade e merchandising. Eu acho que a estratégia ela passa por essa vertente, sabe? Pela produção alinhada com o comercial, estratégia de preço, estratégia de atendimento por canal, de produto, e aí com o marketing, né? E o trade comunicando com o marketing, sabe? Então, eu acho que não dá para fazer uma estratégia bem feita de trade marketing se essas quatro áreas não estiverem muito bem alinhadas, né? Pelo menos todas as campanhas que eu participei, assim, isso foi sempre muito bem, cara, muito bem alinhado. Então, desde volume, qual que é o produto, aí isso combinado com um planejamento comercial muito bem feito, né? Com o comercial dizendo o que ele pretende vender, né? E para quem. E aí o marketing trabalhando isso para que aí sim o trade entra. Isso tem que estar muito bem alinhado, cara, porque você que é de agência também, você vê muitas vezes uma comunicação de trade que muitas vezes não fala com a própria produção do cara e não fala com o comercial. Então, aí o cara investe no trade e tem ruptura de produto, né? Então, assim, cara, não adianta. Então, assim, eu acho que tem que estar muito bem alinhado, né? Então, as indústrias que pensam grande, cara, e pensam de forma estratégica, esse tripé, esse não é o tripé, esse fluxo, né, de essas quatro áreas tem que estar muito bem combinadas no jogo, sabe? Aí sim, você tem uma estratégia, aí você consegue montar uma estratégia bacana, alinhada com o marketing, aí vem posicionamento de preço e fazer com que esse preço realmente combine, aí você diminui ruptura, porque você tem volume de produto, aí você já sabe o canal, né, para onde vai vender, você alinha roteiro, alinha comunicação, né, com os materiais assertivos, até o share, né, você já se propõe ali o share que você vai ter dentro da linha de produto que você está colocando, cara, eu acho que isso não é fácil de fazer, tá? Sim. Não é fácil de fazer. Muitas vezes a produção está com problema, o comercial não se compromete com aquilo que a indústria quer vender, às vezes é o contrário, né? O comercial não se compromete com aquilo. O marketing muitas vezes não é acionado na hora certa também. Cara, então assim, mas respondendo sua pergunta de sucesso, seria as quatro áreas aí andarem em conjunto e andarem bem, entendeu? O trade vinha então para ajudar a amarrar todo esse Tudo, caminho das outras três. todo esse caminho. Aí vem o trade e aí, cara, pelo menos todas as experiências que eu tive de ações bem-sucedidas, assim, foi essas quatro áreas estando bem alinhadas. Entendi. Entendi. Ah, legal. Vou para a próxima pergunta, Pedro. Quais os principais desafios que você enfrenta ao trabalhar com dados no contexto do trade marketing e merchandising? Você sabe, Antônio, que eu acho que eu já comentei com você, o dado e na velocidade que hoje a gente consegue tê-lo é a maior conquista do trade nos últimos, cara, pelo menos nos últimos 15 anos aí, né? E o desafio é que o dado ele é ainda pouco valorizado no trade marketing, né?
dele se poderia tirar muito mais do que está sendo tirado, tanto o próprio trade, como marketing, como comercial, né? Mas, cara, infelizmente ainda o maior desafio é fazer que os nossos interlocutores, né, as indústrias que consomem o nosso serviço, se apoderem mais do dado, que façam coisas mais baseadas em cima dos dados que são coletados, né, pelo time, entendeu? Acho que esse é o maior desafio, dar importância de fato ao dado, porque para suas estratégias, né, para tudo, né, montar a estratégia realmente em cima do que o mercado está dizendo, do que o ponto de venda está dizendo. Mas infelizmente ainda é pouco utilizado. Entendo. Então, o cliente, de forma geral, não sabe ouvir o que o PDV fala com os dados dele, né? Exatamente, consome muito pouco, né? Às vezes de forma pontual, você sabe disso também, né? Às vezes é aquela coisa, preciso de um shopping de preço, preciso entender a ruptura de tal canal, cara, mas ele tem aquele dado perene, ele tem aquele dado frequente, atualizado, né, quase que diariamente, né, mas usa pouco, né, cara? Eu não vejo o trade hoje montando estratégias em cima do dado, sabe? Às vezes os nossos interlocutores tal, acabam nos pedindo ações que está lá no dado. Se ele olhasse, ele já saberia qual caminho fazer e tal. E a gente tem muitos exemplos disso aqui, né? Sim. Mais do que gostaríamos, eu acho, né? Exatamente, exatamente. Certo. Ahn, vou para a próxima pergunta, então. Deixa eu só salvar aqui para garantir que eu não vou perder isso aqui. Pedro, em uma visão mais ampla e genérica, desculpa, pensando em sell-in e sell-out, quais os três KPIs de trade marketing ou merchandising mais relevantes para alavancar esses indicadores? Quais são os três KPIs? É uma escolha livre, tá? A gente não vai restringir nada, é genérico. Quais os três KPIs que você acha que impacta de forma mais direta o sell-in e o sell-out? KPIs de trade marketing ou merchandising? Cara, eu acho que é preço, ruptura, com certeza, preço, ruptura, sell-in e sell-out. Preço, ruptura e share. Eu escolheria esses três aí. Entendi. Algum deles você acha mais relevante que o outro? Você vê alguma escala Cara, neles? ruptura. Ruptura para mim é um dos dados mais importantes assim para a leitura da indústria. Não tem o produto, né? Não tem o produto, cara. Não Não tem o tem que nada vender, né? pior, não tem nada pior do que não ter o produto. Então assim, tudo começa ou tudo termina se você não tem um produto lá, né? Então assim, eu acho que é a ruptura. Entendi. Vou para a próxima pergunta. Pedro, você podia dividir alguma experiência na qual você entende que a análise dos dados, após ser implementada, trouxe algum benefício expressivo? Uma experiência. Eu não analisava nenhum dado, não viabilizava nenhum dado, e depois que eu implementei, qualquer que seja a coleta ou análise de dados, o benefício que trouxe foi expressivo, independente de que sentido. Mas quer que eu te relate a experiência, é isso? Ah, se Relatar a você não, experiência. se você quiser não citar nome de cliente ou tudo mais, tudo bem. Se quiser citar, não tem problema, porque isso não vai ser divulgado.
sim. É, deixa eu pensar aqui na mais relevante aqui. Porque embora eu tenha te dito que a indústria ela consome pouco, né, esse dado, nós como agência, né, de trade, a gente pauta a nossa atuação pelo dado, né? Então, as nossas decisões, na grande maioria das vezes, ela é pautada pelo dado, né? As nossas tomadas de decisões, né? Então, hoje a gente não tem praticamente nenhuma grande operação que a gente não tenha dado hoje, né? E a gente se pauta para tomar de decisão nela, embora o campo, né, lá a gestão de campo seja muito forte, e também decisiva, às vezes até mais cuidado, porque ele é o sentimento lá na ponta, né, das ações rápidas e tal. Mas a gente que fica mais no QG aqui na agência, né, a gente fica olhando para o dado aqui o tempo todo. Né? Você sabe como que funciona isso aqui, né? Então, Sim. uma assiduidade ruim, uma produtividade baixa, a gente tem o sentimento aqui que a equipe não está respondendo, e aí a gente pode ter alguns problemas de roteirização, alguma coisa assim, né, de atuação da equipe de campo, ruptura, como eu falei na pergunta anterior, também dá uma decisão muito grande para a gente. Mas se for para te dar uma citar um exemplo aqui para você, eu acho que é de uma grande indústria aqui que a gente tem aqui na empresa, que a gente trabalha com, eu acho que é a mais estruturada em termos de dado que a gente tem, e esse cliente olha dado, inclusive até ele trabalha com remuneração variável para a sua equipe acompanhando esses dados, né? É uma empresa de atuação, só não vou mencionar acho que nome, tá, Antônio? Claro. Mas é uma empresa que tem atuação nacional, uma líder de mercado no seu segmento, né? Onde que o dado e pela medição dele se mediu performance da equipe de trade, da equipe externa, da equipe de campo de trade, e ele conseguiu vender dentro da empresa uma remuneração variável no atendimento desses KPIs, né? Então, e ele conseguiu, essa equipe conseguiu trazer resultados muito significativos no crescimento de sellout da empresa, e a empresa fez uma remuneração variável, né, para a equipe de promotores, mediante esses resultados. Então, isso impactou diretamente no bolso do colaborador, né? Ele passou a ganhar mais, fruto de um trabalho dele muito bem feito. A indústria passou a vender mais, né? Porque esse cara, o cara mais feliz trabalha melhor e com metas ali para atingindo poder ganhar mais. Então foi um ganha-ganha. A indústria ganhou, vendendo mais, o promotor ganhou porque ele foi remunerado por isso, e tudo isso com base no dado, a partir ali de uma marcação zero. Ali se passou a medir os dados dele, né, de performance através de alguns KPIs, como caixas abertas, né, como produtividade, como outros KPIs agora que eu não lembro, tá? Mas foi um conjunto ali de KPIs que fez com que ele melhorasse ali sua performance, né, de uma maneira geral, e foi remunerado por isso. Então foi um ganha-ganha. Então acho que esse foi um case bem interessante, onde o dado bem utilizado trouxe benefício para todos, entende? Sim, sim. Ah, gerou. Se a indústria se dispôs a pagar uma comissão, é porque ela viu o resultado de forma clara e queria mais Exato. daquele resultado, né? Os Então, dados foi um grande confiáveis, sucesso. exato. Dado confiável, auditável. Então, isso foi bem interessante. Legal. Vamos ver aqui mais um.
Já estamos na fase final das perguntas aqui. A- Pedro, após um mapeamento de cenário, já teve algum caso em que o direcionamento da tomada de decisão mudou drasticamente? Então, achávamos algo, depois de analisar a situação, levantar dados, Tem, informações, foi uma tem, mudança de um lado para o tem, outro. tem, tem bastante. Você participou até de um caso desse, mas também não citando a indústria aqui, onde a indústria tinha uma visão de que o promotor ele ficava pouco tempo em loja, né? Assim, ele tinha uma baixa performance, ficando um pouco tempo em loja. E, e aí, olhando o dado, olhando a situação, via-se que o problema não estava na equipe de promotor, não estava no nosso na roteirização, para que pouco tempo em loja para aumentar a produtividade, sabe, para ele que conseguisse fazer o roteiro e tal, mas era porque a ruptura era muito alta. Então, a visão que a indústria tinha daquele cenário, e até nós mesmos, tá? A gente mesmo às vezes perguntava, e quando a gente foi olhar mais profundamente, a gente começou a perceber que, cara, a distribuição de roteiro e o grande problema era na ruptura, estava na ruptura. Pensou-se que, né, por ser grandes bandeiras, né, grandes varejistas, a ruptura não se fazia presente ali, mas quando a gente foi entender os percentuais de ruptura, viu-se que tinha um problema grande ali, né? O, o que estava se despendendo de atenção, de investimento para aquela rede, deveria ser muito melhor do que realmente estava sendo feito. Então, nós, como agência, a gente acabou tendo uma visão, tendo esse entendimento. Foi uma grande surpresa também para a indústria, né? Ela não tinha essa visão de quanto que ela está investindo num varejo que estava consumindo pouco dela, né? Muito pela marca, tal, mas a gente conseguiu mostrar através do dado que, puta, cara, esse cara está consumindo muito pouco de você. Ele está com uma ruptura muito alta e a gente está despendendo muito investimento de tempo na rede dele. E com isso a gente teve uma mudança de roteirização, de visão de negócio, né, trazendo isso mais presente ali no mês a mês para fazer essas análises. Então, o uso do dado com certeza muda estratégias, né? Sim. Só anotando, beleza. Tem uns erros de português ali, mas depois eu me viro. Estamos Beleza. nas últimas três perguntas, Pedrão. Beleza. Uh, essas três aqui são relativamente próximas, mas acho que vão dar retornos legais. Na sua visão, qual a importância de uma estratégia de mercado bem fundamentada em dados para maximizar os resultados de uma campanha promocional? Então, cara da estratégia de mercado, ter dados, ler dados, pensar nos dados para quando for ser lançada uma campanha promocional mesmo, gerar o melhor resultado possível. Então, a gente para você ver, né? Tudo vai nas informações, né? Você tinha me perguntado, por exemplo, quais os três principais dados para sell-in e sell-out, né? Uhum. Eu acho que um analista de mercado ali, cara, ele tem que olhar preço, como ele está posicionado para fazer uma campanha, como que ele está em relação a, primeiro, a disponibilidade, né? Não é nem ruptura. Primeiro, olhar a disponibilidade, uma forma diferente de ver a situação. E tem produto disponível hoje? Que não adianta você não ter produto disponível e vou propor uma campanha. Cara, eu não tenho um produto, né? Então, acho que passa por aí, né? Passa pelo preço, né? Meu preço está adequado, eu tenho produto, meu preço está adequado para fazer uma campanha, nem que é mais barato e nem que é mais caro, tá? Independente de ser líder ou posição de mercado que a marca ocupe, mas o preço está adequado, né? Então tem produto, meu preço está adequado, eu tenho disponibilidade, né? É,
para aí poder fazer para você poder propor uma campanha, né? Então, como é que eu estou isso em relação até à produção, né? Eu vou ter produção desse produto, como é que eu estou de estoque disso? E isso tudo, eu tenho estoque no varejo para fazer isso, que muitas vezes a gente se depara com a indústria fazendo, às vezes, a ação, não tem produto, né? Então, assim, Eu sei bem do que você está falando. cara, adianta fazer uma ação, não tem o produto, cara. Então, eu não calibrei bem a minha disponibilidade de produto, aí eu não calibrei minha disponibilidade. Às vezes eu tenho o produto, mas eu estou atendendo o varejo errado. Eu não estou com o meu roteiro calibrado. Porque às vezes tem isso também. E então tudo isso, cara, tem que estar equilibrado para poder fazer uma ação, qualquer tipo de ação que eu vou fazer. Porque mais que eu gerar uma expectativa geralmente a ação é para você vender mais. Mas eu já participei de muita ação que, cara, é contra quem está fazendo a ação, porque você gera uma expectativa no consumidor, ele vai para a loja e não tem produto, né? Você gera uma expectativa no varejo, o cara também quer ali usar da sua promoção, porque para ele é bom, não só para o seu produto, mas para ele criar tráfego ali para, né, para a loja dele e tal. Ele não tem o seu produto. Então, eu acho que olhar para os dados, para entender se está no momento certo de fazer, se é para fazer para todas as redes, sabe? Ou é para fazer para as redes que eu tenho mais volume, ou seja, sabe, regionalmente, às vezes eu tenho um problema regional, ele não é um problema, né, nacional, sabe? Então, olhar para o dado antes de qualquer movimentação que você vai fazer no sentido de ação, de promoção, de estratégia de trade, é fundamental, entende? Ele tem que saber o que ele vai atacar, né? Só aí dá para ele atacar. Mas você sabe que muitas vezes o que acontece? O marketing lá tem uma verba, cara, e às vezes dependendo da indústria, ela não fala com o comercial, não fala com a produção. Lança campanha, lança ação, porque tem uma verba lá disponível para fazer e acaba lançando a promoção e as coisas acabam não se conversando, entende? Então, é muito importante se tudo se conversar, mas não é também. Parece simples, mas também não é, né? Mas deveria ser. Eu já presenciei também o marketing ter verba e falar, vou fazer uma ação, e aí não contar para mais ninguém até a ação tá prestes a acontecer. Então, cara. E aí, meu, faz sentido? Entendeu? Acho que não. Acho que não. Sinceramente, acho que não também. Bom, penúltima pergunta, Pedro. É, quais são as principais recomendações? Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque eu estou ouvindo subir chat e acho que eu não tenho nada a ver com isso. Não, não temos. Whatever. Vou aqui para a penúltima pergunta. Quais são as principais recomendações que você daria para uma empresa que deseja alavancar os resultados através do uso de dados no trade marketing e merchandising? Olhar para o dado. Olhar para a informação. Né? Eu acho que a recomendação. Eu acho que a recomendação é essa: olhar e para poder tomar as decisões, né? Tem muitas indústrias, eu acho que a gente está falando aqui de uma forma genérica, assim, né? Da Sim. maior parte e tal, mas tem muita indústria que paga, né? Paga e paga caro para ter informação, né? E para fazer uso dela para ser mais assertiva, né? Então, a principal recomendação que eu dou é fazer
as perguntas corretas para poder atingir o objetivo que você quer, sabe? O que você quer? Né? Então, se perguntar o que eu quero, e em cima disso, usar o dado para ter as respostas. Então, primeiro, eu acho que a indústria, né, ter ali saber para onde que ela quer ir, o que ela quer saber, calibrar bem esse dado, né, para que ele venha de forma assertiva, as respostas ali que ela tenha, para a tomada de decisão, né? Às vezes isso também, ele não é, e você que é da área também, Antônio, ele não está muito bem calibrado às vezes, sabe? Então, muitas vezes é praxe, eu vou perguntar para um padrão, eu quero saber preço, eu quero saber share, eu quero saber ali exposição, mas o que é interessante para você, para a tomada de decisão? Acho que essa é minha principal recomendação. Primeiro, saber o que você precisa, o que você quer perguntar. E aí usar o dado. No segundo momento, usar o dado. Eu acho que às vezes é muito praxe, né? Todo mundo pergunta, e aí você não acaba não usando para nada, porque não é interessante para você, entende? Então acho que é fazer a pergunta correta para aquilo que você quer e aí utilizar, né? Sim, sim. Eu mesmo tenho a impressão que às vezes eles não sabem exatamente por que estão fazendo, mas é assim que faz, então vamos. E Todo mundo aí, faz. E às vezes, cara, você precisa de uma pergunta, às vezes. Dependendo do que você quer saber, qual a sua estratégia, né? Você precisa ter uma resposta. É melhor você ter uma resposta daquilo realmente que você vai usar do que você ter um monte e não usar nenhuma. E eu percebo que às vezes é isso que acontece, tá? Às vezes se pergunta muito, não é de forma objetiva e acaba não se usando nada, né? Eu tenho um amigo que dizia o seguinte, Antônio, um mentor aí que eu tive, cara, você não pode dar muita opção para a pessoa, senão ela fica infeliz. Eu tenho aqui, eu tenho, eu tenho aqui uma caneta, ela é verde, amarela, azul, tem 12 cores. Caramba, meu. Puta, eu sei. Aí o que cara fala, cor que eu vou usar cara, agora? não sei. Ah, ferrou. Aí você fala pro cara, meu, tem uma preta e uma azul, qual que você quer? Cara, mas você entendeu? Então, às vezes não adianta você ter um monte de respostas e não usa nenhuma. Às vezes você tem duas respostas ali. Então ele falava, meu, Pedro, não dá muita possibilidade, não, cara, que o cara acaba ficando infeliz, entende? E é um pouco disso, né? Eu acho que sim. Sinceramente, eu concordo com isso. É que, de forma geral, o mercado tem que saber para onde ele está indo, né? É E é por isso isso. que a gente costuma levantar um monte de dado, né? Nem sempre se sabe, então se começa a mapear tudo. Vou te falar uma outra coisa. Por exemplo, você vai trabalhar numa empresa que não pode tatuagem, por exemplo. Hoje está mais Hum, comum, né? tá. Mas eu trabalhei, hoje está mais comum, tal, e não é um problema, e beleza. Eu trabalhei em empresa que não podia tatuagem. Então não adianta você fazer uma entrevista com o cara, a primeira pergunta era, você tem tatuagem? Entendeu? Cara, Eu vou e essa é uma. perguntar um monte de coisa pro cara, bicho. A primeira pergunta que eu fazia é, você já era o corte, então assim, precisava de uma. Se o cara tivesse, não adiantava, porque em algum momento ele ia ser visto lá por gente de gestão lá da empresa, na ocasião, isso faz um tempo já, né? E não adiantava o cara ser o cara ser o cara e tal, mas ele não podia. Então, Essa é uma pergunta pergunta. certa. Essa é uma pergunta complicada, porque como que eles vão confirmar depois? Se o cara falar não, não tem Tinha que como estar confirmar escondido. isso. Então, mas tinha que ter escondida, tal. O cara perdia o emprego, né? Não podia ficar andando na empresa lá. Vai ter um evento na Você, praia. Eu não vou. você escapou? Escapei. Então, ferrou. É isso. É isso. Pedro, vamos para a última pergunta aqui. Conta bem, Pedro, que tipo de conteúdo você gostaria de ver futuramente
em novas pesquisas sobre trade marketing e merchandising, tem algo que você olha e fala, porra, eu não vejo esse tipo de informação, se saísse algo científico, poderia nos ajudar em qualquer situação. Hum, pergunta difícil, Antônio. Ela é difícil e, cara, é difícil, mas eu tenho certeza que tem, tá? É, a gente, como eu te falei, né? A gente tá. Essa questão da informação, do dado no trade como eu te falei, né? Que eu acho que ela é relativamente nova, assim. Eu acho que tem, cara, uns. Deve ter aí uns 14, 13, 14 anos, mais ou menos, a inteligência, assim, do trade mais, de forma mais rápida, sabe? Essa rapidez que a gente tem hoje, né? Essa velocidade da informação, né? Do dado e tal. E de quando surgiu, ela andou pouco, tá, Antônio? Ela andou pouco, cara, porque as mesmas perguntas aqui, os mesmos dados, eles vêm lá de trás, assim, cara, dos pioneiros aí dos dados, continuam as mesmas. E com certeza é, tá faltando, tá faltando coletar dado, cara. Tem coisa que ainda a gente pode aprimorar, sim, trazer mais informação. Eu acho que as pesquisas de consumidor ainda são caras no Brasil. Pouca empresa faz, né, essas empresas de pesquisa de consumidor, sabe? Uhum. São caras ainda, pesquisas confiáveis e tal. Não é o nosso core no trade, mas eu acho que de repente a gente poderia entrar nessa também. Não sei, tá? Porque hoje são caras, poucas empresas fazem. Eu acho que a gente poderia também enveredar um pouquinho para o consumidor, sabe? Um pouquinho mais, não só o dado loja, produto, loja, mas chegar no shopper também, sabe? Eu acho que a gente. Eu gostaria de ver, se fosse para te responder agora assim, eu acho que esse caminho, a gente ir também para o shopper, sabe? Não Ah, deixar só não, para. mas eu acho que só talvez não tenha ficado claro. É, essa pesquisa aqui que eu estou fazendo é falando sobre dado no mundo do trade. Um dos Então, motivos de eu dado. estar fazendo ela é porque eu acho que não é muito consumido. Tem alguma outra coisa? Vou te dar um exemplo. Uma pesquisa voltada, eu vou te dar um exemplo, eu torço para que você não escolha essa, mas uma pesquisa voltada para que tipo de ponto extra funciona melhor no home center, por exemplo. Eu digo isso Não, porque é uma então. grande briga que eu tive com alguns clientes É, meus. sim. Nossos. Não, mas eu acho que é a pesquisa de entender o consumidor, de ouvir o consumidor. Eu acho que esse é o ponto. Que Entendi. hoje a gente não faz, certo? A gente não faz, mas ouvir o consumidor. Que eu gostaria da gente trabalhar isso, ouvir o consumidor. Eu não sei qual que seria a pergunta, eu não sei agora como a gente iria. Você é um cara da área, eu não sei como a gente faria isso, mas acho que a gente poderia, porque a gente está lá, né? O trade está lá na ponta. Ele tá ouvindo, a gente faz degustação, a gente faz exposição de produto, e a gente tem uma interação muito grande com o consumidor, sabe? E eu acho que a gente usa muito pouco. A gente não pergunta pro cara que consome, cara. Entende? É verdade? Então, assim, eu acho que a gente, não sei como tabular isso também, tal, mas eu acho que ouvir o consumidor. Entendi. Entendi. Uma pesquisa até para, no sentido de entender, de categorizar esse tipo de consumidor, né? É, de dar esse feedback, trazer para dentro aqui para a gente poder entender, cara, a embalagem, seu produto é ruim de eu carregar. Não sei. Eu acho que a gente poderia ouvir mais o consumidor. Entendi. Entendi. Bom, Pedro, com isso nós passamos pelas 11 perguntas. É, eu vou finalizar aqui, pelo menos, a gravação. Então, obrigado aqui pelo seu tempo. Eu vou
tabular isso, vou descobrir como eu vou tabular isso ainda, mas, Você mas é é isso que eu craque tenho que nisso, pô. fazer, né? Aí você tá fácil pra você. É isso. Eu vou fechar a gravação aqui. Assim que eu descobrir, parar a gravação. Tá bom, Parar a Antônio, gravação, obrigado, sim. viu?